Bem, boa noite, meus amigos e minhas amigas, população guaribense. Hoje nós vamos conversar alguma coisa sobre a situação da pandemia na nossa região. E também houve um retrocesso na classificação de São Paulo, da região de Ribeirão. Nós estávamos na fase amarela, nós voltamos para a fase laranja. Eu vou explicar por que isso aconteceu. O que aconteceu é que quando a gente passou da fase vermelha para amarela recentemente, o que foi feito? Foram aumentar o número de leitos de UTI, certo? Porque uma das coisas que faz se progredir nas fases ou regredir é a ocupação de leitos de UTI. E nós tínhamos, quando a gente estava na fase vermelha, uma ocupação de leitos de UTI na região de Ribeirão Preto. Essa região, as cidades que têm UTI são Ribeirão, Sertãozinho, Jaboticabal, Monte Alto e Batatais. Na fase vermelha, nós tínhamos uma ocupação acima de 80%. Para a fase laranja, a ocupação teria que ser em torno entre 70% e 80%. E para a fase amarela, uma ocupação menor que 70%. E nós tivemos o cuidado de, quando entramos na fase amarela, de conversarmos com todas as pessoas interessadas, comerciantes, empresários, professores, e explicá-los para ele como funcionaria a fase amarela. Esse cuidado vem sendo todo tomado em nossa cidade. Todo mundo que retomou suas atividades, segundo informes que eu recebo diariamente da fiscalização, tem se esmerado em procurar seguir os protocolos que foram anunciados. Agora, o que aconteceu? Por que houve essa regressão? Houve essa regressão porque em Ribeirão se fecharam 33 leitos de UTI. E, com isso, a ocupação de leitos de UTI, que era menor que 70%, passou a ser maior, passou a ser em torno de 75%. Então, daí essa regressão. Eu não sei de quem foi o responsável por essa regressão, certo? Quem determinou isso, mas eu acho que foi uma medida errônea. Essa medida seria errônea, sabe? E essa medida foi errônea, e com isso a gente regrediu. Aqui em Guariba, ontem nós estivemos conversando, tivemos uma conversa prolongada, eu, o provedor, e mais alguns membros do Comitê de Contingenciamento do Covid em nossa cidade. Guariba mantém os 15 leitos, mantém o número de médicos, suficientes para o atendimento. Nós não diminuímos nenhum médico, certo? Nós continuamos com os intensivistas de plantão, continuamos com o supervisor, e os ambulatórios nossos todos estão funcionando como na fase vermelha. A gente optou por não diminuir nada da cidade, tanto em médicos, enfermagem, aparelhagem e também o gasto com EPI. Por quê? Porque a gente fica temeroso que nós podemos ter uma recaída. E isso é muito preocupante, porque as pessoas
eles estão achando que tudo está liberado e não se liberou nada, sabe? O vírus continua circulando com uma grande velocidade e intensidade na cidade. Hoje, nós fizemos 50 testes rápidos, colhemos 25 testes do PCR. PCR é aquele teste do cotonete. Para vocês terem uma ideia, quando a gente colhe o teste do PCR, é porque a gente tem uma suspeita forte que a pessoa deva ser contaminada pelo vírus. Então, isso mostra que o vírus continua circulando na nossa região e em nossa cidade. Por isso, tanto a Prefeitura, em comum acordo com a Santa Casa, nós mantivemos toda a estrutura que a gente vem trabalhando. Hoje, nós temos aproximadamente 7 pacientes internados, 2 em Ribeirão, 1 entubado e outro em enfermaria. Nós temos aqui em Guariba 4 pacientes. Esses pacientes todos apresentam desconforto respiratório, estão recebendo fisioterapia e oxigenoterapia, certo? E temos mais um internado em Jaboticabal, também em enfermaria. Então, houve alguma precipitação em Ribeirão. Eu não sei quem é o responsável por isso eu não vou afirmar. E por isso a gente retroagiu. Mas o que eu queria dizer, a tendência nossa é manter tudo como está. Então, eu espero que todo mundo colabore bastante, certo? O pessoal todo do comércio, o pessoal que retomou atividades, todos eles mantenham seguindo os protocolos, porque assim a cidade vai poder continuar funcionando e as pessoas vão poder continuar desenvolvendo suas atividades. Eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande com mais ou menos 30% da população, que eles não seguem norma nenhuma, infelizmente. E nós vamos ter um feriado prolongado agora, dia 7. Se as pessoas se agruparem, se eles fizerem churrasco, se eles fizerem aniversário, se eles fizerem outros eventos que levem à aglomeração, vocês podem estar certos. Daqui a 14 dias nós vamos estar pagando isso. Então eu aproveitei essa véspera de feriado, eu sei que é sexta-feira, todo mundo está cansado, né? Até eu que não gosto de cerveja, estou com vontade de tomar uma. Mas, por favor, as pessoas conscientes de Guariba, que são a maioria, evitem aglomeração, não façam churrasco, não façam festa de aniversário, porque a legislação vigente é a mesma do último decreto. Nós não tivemos tempo de mudá-la, então ela continua valendo. Então tem algumas restrições, sabe? Então as pessoas, comerciantes e outras pessoas aí ligadas a atividades várias, sigam o decreto que foi publicado no início da semana. Ele não foi mudado. E outra coisa também que as pessoas precisam entender, hoje eu recebi no meu gabinete a visita dos fiscais. Algumas pessoas, por algum motivo, que infelizmente eles infringiram a legislação, foram solicitar que
que eu extinguisse o que é a punição. Eu fiquei sabendo disso hoje, do que aconteceu. Agora, então eu volto a avisar, vocês me conhecem bem, sinto muito. Eu não vou poder mudar nada do que foi feito pelos fiscais, porque se eu fizer isso, eu vou me desmoralizar. E vou desmoralizar o serviço dos fiscais. E toda a cidade está de olho no que eu vou fazer. Então, quem sofreu, infringiu algum regulamento, algum parágrafo do decreto, infelizmente, vai sofrer a punição. E a ideia não é punir ninguém, mas é evitar que as pessoas se sintam estimuladas com a impunidade, que as coisas aqui está tudo liberado, que pode acontecer tudo. E não está nada liberado, estão proibidas aglomerações, certo? A prefeitura e a polícia militar não têm perna para cobrir a cidade toda. Mas quem for pego vai ser punido. Eu acho que nós estamos numa fase agora, gente, que nós temos que ser conscientes. Todo mundo tem que ser responsável. Todo mundo já sabe tudo sobre a doença. E existem determinadas normas que são para preservar a saúde pública, é para preservar o bem-estar de todos. Quem infringir e estiver previsto algum tipo de sanção ou punição e os fiscais pegarem, vocês podem estar certos, ela vai ser cumprida, sabe? E porque eu não posso dar a sensação de liberdade, sabe? Que está tudo liberado, e não está nada liberado. A doença continua aqui, tanto que as coisas estão aí para ver. A gente voltou para a fase laranja, a fase laranja corresponde mais à realidade nossa, sabe? Quando a gente estava na fase amarela, isso foi um arranjo que foi feito para aumentar o número de leitos, de modo a compensar isso. Mas eu acho também que a fase laranja vai passar e nós vamos voltar para a fase amarela. Então, aos comerciantes, ao pessoal que está preocupado, o regramento que está valendo hoje é o que foi feito da semana da fase amarela. Mas eu conto com a colaboração de vocês, comerciantes. Não permito que haja aglomeração nos seus estabelecimentos, mantenham o distanciamento social, não atendam pessoas sem máscaras. Vamos ser rigorosos, sabe? Porque tem um pessoal negacionista que nega tudo. Então vamos manter isso para que todos nós possamos desenvolver nossas atividades, garantirmos a nossa sobrevivência, mas o principal é preservar a saúde da nossa população, certo? Então isso é muito importante. Outra coisa também que eu queria aproveitar e comentar, o ar está um pouco melhor, são queimadas que têm sido feitas. Então eu peço encarecidamente à população, não ponham fogo em terreno baldio, não queimem lixo na periferia. O ecoponto continua funcionando, senão sábado vai haver coleta de lixo e segunda-feira também vai haver coleta de lixo, sabe? Então, por favor, não provoquem incêndio na cidade. Nós deixamos um pessoal da brigada de incêndio, tem 2 caminhões com os tanques cheios de água, aliás são 3, os 3 devem estar cheios, mas a gente já tem 2 e já tem um pessoal da brigada que está de plantão, de prontidão. A qualquer momento, se for necessário, é só acionar a brigada que ela vai até o local e apaga o incêndio. O telefone que vocês têm que usar é o 3251-0156. Então preste atenção,
tem que acrescentar o 3251-0156. E logo que vocês perceberem qualquer foco de incêndio, informe a brigada que ela vai lá e apaga, para evitar que se polua mais o ar. E também a umidade do ar, que nós estamos tendo uma umidade de ar de deserto, piore, certo? Então, gente, e os outros colaborem, né? Porque não tem por que pôr fogo. Na periferia a gente distribuiu caçambas e o ecoponto vai estar funcionando no sábado. E outra coisa, no sábado e na segunda, em quem está programado coleta de lixo, a coleta vai ser feita, certo? Também, gente, eu queria conversar com vocês, informar o comércio. Dia 7 de setembro vai ser facultativo. Quem do comércio quiser abrir, a prefeitura liberou, certo? Então vocês, eu acho que é importante, mesma coisa vai ser o 21 de setembro. Nós não vamos limitar a atividade de quem quiser trabalhar, é facultativo, certo? A única coisa que eu peço é que de sábado, a partir das 20 horas, até segunda, às 6 horas da manhã, a gente vai coibir a venda de bebida alcoólica. Por quê? Porque isso é um pedido da Polícia Militar, para que as pessoas não fiquem embriagadas, sabe? E não criem confusão na cidade. Então, segunda-feira, quem quiser abrir o seu comércio, pode abrir. É facultativo, vai abrir quem quiser. E mesma coisa no dia 21 de setembro. Então, gente, é o que eu gostaria de pedir para todos. Vamos continuar mantendo as normas sanitárias. São as 3 que vocês sabem já: máscara, higiene das mãos e distanciamento social. E vamos, o pessoal que é grupo de risco, pessoas idosas, pessoas com doenças, com comorbidades, evitem aglomeração, sabe? Eu tenho visto uns festejos que me preocupam muito. Às vezes pessoas idosas da família aniversariam e a família inteira vai lá comemorar e vão sem máscara, eles tiram a máscara, né? Eles fazem selfie. Isso é muito preocupante, porque se tiver em 10 pessoas, tiver um contaminado e for um portador são, ele vai transmitir isso para uns 5 ou 8 pessoas, ele vai transmitir. E se pegar o idoso, que é o aniversariante, ele vai passar muito mal. Então, eu acho que não é hora ainda de comemorar aniversário. Vou citar um exemplo. Um familiar meu, minha mãe, fez 90 anos. Eu não fui à festa de aniversário dela. Por eu ser grupo de risco, por eu me expor, eu não podia expor ela. Então, evitem que elas se exponham, sabe? Então, fiquem conscientes que as pessoas têm que evitar de festejarem aniversários ou outras festividades com pessoas idosas, porque se contaminarem é uma tragédia. Outra coisa aqui que eu queria comentar é com as mães de Guariba. Eu entendo que está muito calor agora, certo? Agora, as crianças e os adolescentes, a gente tem mantido um guarda no Parque dos Lagos, mas a gente não consegue segurar todos eles, porque o guarda atua em um lado, eles vão para o outro. Então, senhores pais e senhoras mães, se seu filho está chegando molhado em casa, procurem saber o que ele fez. E outra coisa, quase todo ano alguém morre afogado lá. Então eu queria pedir encarecidamente
aos pais, mães e cuidadores dessas crianças e adolescentes. Olhem o que eles estão fazendo e tentem coibir eles entrarem no lago. O lago é perigoso. Como eu já citei, todo ano a gente tem um episódio de afogamento. Então vamos ver se esse ano a gente passa sem ninguém se afogar e sem causar sofrimento a ninguém. Então olhem o que seus filhos, netos, sobrinhos estão fazendo, tá bom? Então, gente, isso eu queria pedir, né, para os pais aí. Quero desejar a todos um bom feriado, descansem, evitem aglomeração, não excedam, não abusem, não cometam excessos alcoólicos. A cidade está preparada para atendimento das pessoas e a brigada de incêndio já está a postos e vamos colaborar para evitar de expor a risco as pessoas que insistem em nadar no nosso lago. Ele é fundo, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que todos tenham entendido. Em relação aos comércios de Guariba aqui, eu vou repetir. O que está valendo é o decreto que eu publiquei essa semana, quando nós estávamos na fase amarela. Então eu não mudei e vai continuar tudo como está. O que eu peço é para os comerciantes seguirem as normas. Agora, o que vai fechar de sábado até segunda, 6 horas, são os depósitos de bebida, os bares e as conveniências. As conveniências dos postos vão poder vender refrigerante, só não vão poder vender bebida alcoólica. O resto tudo eles vão poder vender, certo? Então era isso que eu tinha a dizer. Nós estamos mantendo a cidade, toda a estrutura de saúde como era antes, nós não diminuímos nada, estamos trabalhando no sentido de conseguir melhores condições de atendimento para a população. E aproveitando, quero aqui agradecer ao Grupo Rising, através do seu diretor, o senhor José Ricardo, pela doação de 200 testes para a Covid. Isso é muito importante para a gente. E dizer também que a partir da semana que vem, continua tendo vacinação contra a gripe, vacinação contra sarampo. As pessoas podem irem procurar as unidades de saúde para se vacinarem, sabe? Agora, gente, eu acho assim, né? Uma coisa, quando algum vizinho se exceder no barulho, diz que no 190, passe, 190 é o telefone lá da central da Polícia Militar, passe o endereço de modo correto, não adianta falar, olha, tem que saber a rua e tem que saber o número. E toda vez que eu acionei 190, eu fui bem atendido, sabe? E agora, o que acontece é uma questão de respeito, de cidadania, que um bom número da população não tem. E isso é educação. Então, eu acho que a liberdade das pessoas vai até onde começa a do outro. Então, som é ótimo para ouvir, mas não pode pôr um som que atrapalhe o vizinho, que incomode o vizinho. E essas pessoas que não fazem isso, não obedecem, são as mesmas que provocam incêndio, são as mesmas que andam sem máscara. Então, gente, é complicado, sabe? Nenhuma cidade, nenhum povo no mundo venceu a pandemia se não houvesse colaboração da população. E graças a Deus, a maioria da população de todos os lugares segue as recomendações. E tem uma minoria que tumultua.
E como eu disse, denunciem. E aonde que der, a polícia e os fiscais da prefeitura vão. O telefone da prefeitura é 190 e o da fiscalização da prefeitura é o 3251-0156. Entendam bem, o 0156 ele não funciona, tem que colocar agora o prefixo 3251-0156, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite, Deus nos abençoe e que todos nós possamos ter um bom final de semana aí para todos nós. Muito obrigado, boa noite.